E aí pessoal, como vocês estão? Beleza? No vídeo de hoje nós vamos dar para vocês algumas dicas aqui de como evitar que as suas fresas quebrem e com isso economizando, lógico, bastante dinheiro, porque não é nada legal ficar quebrando um monte de fresa aí. As dicas de hoje são tanto teóricas quanto práticas. Então a gente vai mostrar desde programações no Aspire aqui para vocês de como não quebrar fresa. A gente também vai mostrar dicas práticas na hora de colocar sua fresa ali na pinça, qual é a posição certa de colocar. Então assiste aí até o final para você aprender todas essas dicas. Eu tenho certeza que vai ser muito importante para vocês. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, porque tá vindo mais conteúdo como esse. Que o nosso prazer é ajudar aí a galera que tem toda essa dúvida na hora de usinar com CNC Router. Bora lá pro vídeo. Então, para a gente começar esse vídeo aqui pelo Aspire, já vou mostrar para vocês como que a gente dimensiona aí a ferramenta. Então, ó, vamos começar aqui do zero. Ó. Vou pegar aqui um percurso de corte no Aspire. Vou clicar aqui para editar a ferramenta. Lembrando que quando você clicar no botão editar a ferramenta aqui, os parâmetros que eu inseri vão contar somente para esse percurso que eu estou criando agora. Vou clicar em calcular ele aqui e ele vai criar um percurso somente para esse momento aqui. Essa fresa não vai ficar salva no banco de ferramentas. Se eu clico em selecionar aqui, ele vai me dar o banco de ferramentas. Então, se eu quiser criar uma ferramenta que fique para sempre salva, eu tenho que criar ela pelo banco de ferramentas. Se vocês quiserem saber mais sobre esse tipo de conteúdo aí, de como mexer no Aspire e tal, deixa nos comentários aí pra gente, beleza? Então, vou criar aqui um círculo qualquer na minha tela, só para eu poder criar um percurso de corte nele. Vamos lá para a ferramenta. Então vamos lá, se eu estiver usando uma ferramenta aqui de 3 milímetros, por exemplo, de diâmetro, é óbvio que a profundidade da passagem dela vai depender do material que eu estou usinando. Então aqui eu posso colocar 1 milímetro, por exemplo, se for usinar um pedaço de MDF, ou se eu for usinar alumínio, 0,1, por exemplo. Essa profundidade de passagem também pode ser chamada aí de passo vertical ou AP. Cada pessoa e cada programa tem uma nomenclatura diferente. Então, varia aí de acordo com o programa que você está utilizando. Então, como é que eu faço para dimensionar esse passo vertical aqui? Se for algum metal, por exemplo, aço, eu começo com 0,05, talvez até menos, 0,02, dependendo de como é a sua máquina. Então, as routers aí do mercado, normalmente, elas não têm uma estrutura tão robusta quanto a nossa, aqui que a gente comercializa na Router 66. Eu vou deixar aí o site para vocês na descrição, para vocês conseguirem dar uma olhada aí no nosso catálogo de máquinas. E assim vocês conseguem ter uma noção de como que é a nossa estrutura, beleza? Então, para as minhas máquinas aqui, normalmente, quando eu vou usinar aço, eu coloco 0,05. Se for usinar alumínio, dependendo da máquina, de 0,1 até 0,5. Tem máquina minha que consegue tirar bastante aí de passo vertical no alumínio. Mas independente do material que você for usar, por exemplo, tem máquina que eu tiro 18 milímetros na madeira direto. Mas independente de qual é o material que eu vou usinar e qual é a máquina que eu tenho, o que é importante eu fazer? O importante é sempre eu começar com a menor profundidade que eu puder. Por exemplo, se eu não estou com pressa de fazer esse projeto e é a primeira vez que eu vou executar ele, eu vou começar com o mínimo de passo vertical que eu posso. Por exemplo, vamos usinar madeira. Vamos começar lá com 1 milímetro. Se a fresa se comportar bem e não vibrar a máquina, a gente sobe para 2, talvez 1,5. Antes de ir para o 2, e aí depois 3, assim a gente vai aumentando gradativamente, fazendo teste para a gente entender se aquela fresa que a gente está usando tem essa capacidade, né, de tirar bastante material de uma vez só. Em contrapartida, também é muito importante na hora de fazer uma usinagem, a gente olhar para o feed rate, que é o avanço, né? Esse avanço ele vai estar diretamente ligado com a profundidade que você vai utilizar. Então, se você colocar uma profundidade pequena, por exemplo, para usinar alumínio, você coloca aqui 0,1 milímetro de passo vertical, o seu avanço pode ser um pouco mais alto, 2.500. Eu uso ele em milímetros por minuto, porque o Mac 3 ele interpreta nessa unidade de medida aqui, tá bom? Então, caso eu queira utilizar um passo vertical maior, por exemplo, 0,2 no alumínio, eu terei que diminuir aqui um pouco o meu avanço, talvez, para 1.500, por exemplo.
Então é meio que um balanceamento desses dois parâmetros aqui, a profundidade de passagem e o avanço. Não tem como você subir muito esses dois, porque senão fica muito arriscado e provavelmente vai quebrar a sua fresa, tá bom? O passo lateral aqui também é muito importante caso você vá fazer um percurso de preenchimento. No percurso de preenchimento você pode começar com 30% e ir aumentando, chegando até uns 70%, dependendo aí da máquina que você tem e da fresa que você está utilizando. Então, para ser um parâmetro mais suave, 30% tá bom. Velocidade de ataque, isso aqui é muito importante. Então no momento em que a fresa for aprofundar no material, né, fazer aquele movimento assim, ó, por exemplo aqui, eu tenho a minha superfície da peça e eu vou aprofundar 1 milímetro. Então na hora que ela for aprofundar isso aqui, descer a fresa, né, aqui, nesse movimento ele vai usar um avanço de quanto? Que ele chama de velocidade de ataque, né? A gente vai colocar um valor menor do que o avanço que ele se desloca lateralmente, né? Então, esse aqui eu posso colocar 1000 mesmo, ou às vezes 800, sempre menor do que o feed rate aqui, beleza? Porque aqui ele vai se deslocar lateralmente, não tem tanto problema. Aqui ele vai se deslocar aprofundando, então a chance de quebrar a fresa é maior. Beleza. Que dica mais a gente tem para vocês aí? É muito importante você utilizar rampas. Eu vou tirar aqui, ó, as opções avançadas desse percurso. E vocês vão ver que eu tenho aqui ataque em rampa, é uma rampa simples, onde ele faz um zigue-zague aqui, vai e volta. E eu posso dizer qual é a distância de um ponto até o outro dessa rampa. Quanto maior for a rampa aqui, mais suave fica o ângulo aqui para ele aprofundar. Então fica mais suave a usinagem, evitando que a fresa quebre. É lógico que essa distância também vai depender tamanho do vetor que você desenhou. Se for um vetor pequeno, a sua rampa tende a ficar menor, 5 milímetros, por exemplo. Se for um vetor bem longo, a sua rampa pode ser um pouco maior, às vezes 30 milímetros. Beleza, galera? Já estamos aqui com a nossa máquina 3020, uma das nossas máquinas de entrada para você que está iniciando aí no mundo CNC ou quer expandir o seu negócio. Eu vou dar a dica aqui primeiro de qual fresa que a gente pode utilizar para evitar que quebre. Então vamos lá. Aqui ó, eu tenho dois tipos de fresa. Uma com um comprimento de corte bem grande e a outra com um comprimento de corte menor. O que é esse comprimento de corte? Ele é a parte da fresa que tem a fiação, então mais ou menos até aqui assim e nessa daqui mais ou menos até aqui. Se o seu projeto não é tão profundo ou ele não é tão espesso, não tem necessidade de eu utilizar uma fresa que seja tão grande como essa. E quanto maior for a minha fresa, mais ela vibra, aumentando as chances de que ela quebre. Principalmente se a sua fresa for de um diâmetro menor, como dessa aqui, por exemplo. Então, vamos mostrar aqui na prática como que isso funciona. Ó. Vou colocar a fresa aqui na pinça e colocando ela aqui a gente vai ver como que ela fica posicionada em relação à minha pinça. E olha que interessante, eu já coloquei ela até o final lá, ela não vai mais do que isso. Então olha quanto que ficou aqui de material da fresa para fora da pinça. Isso aqui não é interessante porque vibra bastante. Então independente da máquina que você esteja utilizando, pode ser que essa vibração ocasione aí a quebra da fresa. Então se o seu projeto não precisa de uma fresa desse tamanho, não tem necessidade de você utilizar. O que é melhor então você fazer? Colocar uma fresa que tem um comprimento de corte menor e eu não vou colocar ela assim, por exemplo, ó, e apertar a pinça. Olha quanto que ficou para fora aqui. Eu vou colocar ela o máximo que eu conseguir até chegar no meu comprimento de corte. Eu não posso colocar essa parte de afiação para dentro da pinça, porque senão na hora de apertar ela vai quebrar a fresa. Então tem um limite que eu posso chegar aqui, ó, mais ou menos até aqui no meu caso, que é onde termina a afiação da fresa. E aí eu aperto a pinça sem problemas e eu não vou ter vibração aqui, porque eu tenho uma pequena distância entre a ponta da fresa e o apoio aqui da pinça. Beleza? Uma fresa como essa daqui, ó, muito utilizada aí pelo pessoal, é uma fresa de um corte. E ela tem um comprimento de corte grande aqui, que é para você conseguir cortar MDF, que seja mais grosso, né? Então, se você não tem necessidade de utilizar
um corte tão grande como esse, você pode comprar uma fresa que venha só até aqui, por exemplo, que não venha até aqui em cima. E aí você vai ter mais certeza aí que a sua fresa vai aguentar, porque ela não fica tão frágil. Chegamos ao final de mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Já se inscreve aí no canal, ativa o sininho para não perder mais conteúdos como esse. E aproveita também para seguir a gente lá no Instagram. Olha aqui, ó, halter.66 é o nosso Instagram. Eu fiz uma publicação lá com esse conteúdo do vídeo aqui. Então, se você quer ter isso na palma da sua mão, você pode salvar a publicação lá no Instagram e acessar quando você quiser. No caso aqui, ó, eu estou mostrando para vocês aquela fresa que é muito utilizada aí, de 3 milímetros, de um corte, ó. Não tem por que eu usar uma tão grande se eu não for usinar um material tão espesso. Posso usar uma com comprimento de corte menor. Isso evita que ela quebre. Então, galera, não perca esse conteúdo muito valioso e até o próximo vídeo. Tamo junto!